fábrica de jeans no Rio de Janeiro. Sou coordenadora terapêutica também, trabalho com dependência química. Sou casada, tenho 4 filhos. Eu imaginei que vocês iam fazer essa cara. Eu tenho uma filha de 22 anos, tá? Eu já sou vó, gente. Eu consegui. Eu consegui. A minha filha de 22 anos teve um neném agora, ele tem 2 meses. Foi muito difícil voltar a viajar, mas a gente tem que ir, né? A mais velha tem 22, o menino tem 20, a outra tem 19 e a outra tem 15. Então eu tenho 4 filhos, um neto e tenho 36 anos. Para tirar a sua curiosidade, você às vezes não quer perguntar. Eu não sou carioca, eu sou paulista. Aqui eu não sofro bullying, né? Porque se eu falar porta, portão, porque não faz muita diferença para vocês. Mas no Rio de Janeiro, tudo que eu falo soa um eco, né? Você fala porta e todo mundo, ai, porta, kkkk. Acha tudo muito engraçado. Então eu estou no Rio de Janeiro faz 5 anos. Eu vim para trabalhar com a dependência química e morei minha vida inteira em São Paulo. Eu vim de uma família... Hoje pode-se dizer que ela virou tradicional, né? A mãe tem um filho, não fica com o pai e a avó ajuda a criar. Quem não conhece essa história? A mãe vai trabalhar, a avó ajuda. E eu fui criada assim, até hoje não sei quem é o meu pai, minha mãe insiste em não me contar. Não sei se é o vizinho, e ela vai arrumar problema. Não sei se é alguém da família, ou alguém famoso, alguém rico, ou um cara muito, muito ruim, ou muito pobre, que ela prefere deixar como tá. Não sei, só sei que ela não quer contar. Às vezes eu respeito a opinião dela, às vezes eu brigo com ela, e assim a gente vai tocando a vida. Eu tenho uma filha de 22 anos, porque com 15 anos eu resolvi ser mãe. Eu não fiquei grávida porque, fiquei grávida. Não. Eu tinha 15 anos, eu olhei pra cara do meu namorado e falei pra ele assim, vamos ter um filho? Eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Noção assim, verdadeiramente. Mas a minha ideia de ter um filho é porque eu queria ter uma família. Mamãe, papai, filhinho, a louça para lavar, comida para fazer, o marido vai trabalhar, ele volta para casa e a gente é feliz para sempre. Toda menina tem esse sonho. Algumas já não querem mais, não querem estudar, querem trabalhar. Mas nós nascemos para isso, nós nascemos para ter um lar, para ter uma família, para ter filhos. E nessa minha saga de querer ter o que eu não tinha, eu fiquei grávida. Minha família praticamente pirou. Eu estava ingressando na carreira de modelo, a minha mãe tinha dado a vida para aquilo. A agência me dispensou por um tempo e depois eu acabei não querendo mais e isso revoltou muito mais a minha mãe. E com os 16 anos eu conheci maconha. Muito legal. Quem já fumou maconha aqui? Gente. Levanta a mão aí. Eu amava fumar maconha. Eu gostava, eu fumava maconha. E eu sentia... Como aqui ninguém fumou, ninguém sabe do que eu tô falando, né? Muita fome, eu comia muito pão com mortandela pra rua. Eu ria muito, eu achava tudo muito engraçado. Eu dormia pra caramba. E dessa forma a vida ia passando. Aquilo que eu tentei fazer que não deu certo, eu acabava apaziguando, fumando maconha. O pai da criança não conseguia entender que ele era o pai e ele queria curtir a vida dele. E eu não conseguia entender porque que ele não me dava um. Ele tinha 16 anos. Como é que ele ia me dar uma casa e tudo? Então eu me envolvi nesse mundo de fumar maconha e sair um pouco dessa neurose. Com 17 anos eu fiquei grávida e automaticamente eu conheci a cocaína. Aí o negócio fica um pouquinho mais complicado. Eu lembro que no dia eu estava com muita raiva e eu estava envolvida com pessoas que não eram muito legais e eu queria muito, muito aquela ânsia de querer matar uma pessoa porque eu estava com raiva e a pessoa falou assim... Eu tenho uma coisa e me apresentaram a cocaína e eu me viciei na cocaína rapidamente. Quando eu tinha 20 anos, eu já estava viciada no crack.
Então eu saí da maconha porque era divertido e porque me dava um prazer e era momentâneo e aquilo não teve mais efeito na minha vida e eu passei para cocaína e com 20 anos eu já tinha 3 filhos e eu já era viciada em cocaína. Com meus 20 anos eu não consegui o que eu queria, que era uma família, uma casa. Eu estava usando droga, o pai dos meus filhos usando droga e nós morando com a mãe dele. E aquele sonho de ter uma casa, de ter um lar, de ter uma família, ele foi verdadeiramente frustrado. Eu me envolvi totalmente com o mundo do crime. Eu me envolvi totalmente com comando, eu me envolvi totalmente com presídio, eu fui pro tráfico, eu fui trabalhar com cobrança, porque eu sempre fui uma pessoa muito agressiva. Então, para eles tinha lucro, eu envolvi toda a minha família, eu tinha presídios querendo me matar, eles negociavam com a minha mãe, para ver qual órgão que a minha mãe e a minha família ia dar para que eles não me matassem. Nesse meio todo, eu fico grávida de novo. Então, eu tenho 4 filhos do mesmo casamento, do mesmo cara, que a gente começou uma linda história com 15 anos. Com meus 22 anos, eu tinha 4 filhos, morava dentro de um prostíbulo. Viciada em crack, morando na Cracolândia. E eu não era viciada em crack que algumas pessoas conhecem. Quem conhece Cracolândia? Já viu na televisão? Eu ficava sentada no chão, fumando crack no cachimbo. E toda vez que eu não tinha mais como conseguir a droga, eu tomava pinga. Eu estava com 42 quilos, 4 filhos, na rua e sem família. Tudo que eu projetei para minha vida, tudo que a minha família projetou para minha vida, acabou simplesmente porque eu achei que eu podia dar um jeito na minha vida. Acabou simplesmente porque eu achei que talvez um baseado, uma maconha, ou ter um filho ia resolver o meu problema, mas eu não sabia que eu tinha predisposição para as drogas. Eu acabei com a minha vida de forma muito rápida. A minha mãe, ela não deixava eu entrar dentro de casa. Então, se eu fosse ver a minha mãe, eu entrava, eu via a minha mãe, e se eu tivesse que dormir em casa, ela colocava um colchão no quintal e eu tinha que dormir lá. Eu tinha me tornado uma pessoa agressiva, violenta e perigosa. Eu tinha envolvimento com o tráfico de nível altíssimo, no qual eu já tinha perdido o controle. O pai das crianças vai preso. As crianças eu já tinha abandonado com a avó, os 3. Eu estava grávida da minha 4ª filha. E tudo que eu tentava fazer para resolver a situação, eu não conseguia. Eu ficava 1 ano sem usar droga, 1 ano e meio, no máximo 2 anos talvez. E de repente eu tinha toda aquela recaída de novo, e eu perdia tudo de novo, e eu vendia tudo de novo, e eu estragava tudo de novo. E se acabava tudo novamente. Eu fiquei grávida da minha 4ª filha, que chama Sara. Ela nasceu, eu tinha meus 22 anos, eu estava muito cansada, muito debilitada, eu estava sem família, sem amigos, sem dinheiro, sem emprego, sem expectativa nenhuma de vida. A minha filha nasceu, eu pedi o divórcio, né? Que nem existia um divórcio. Nós passávamos 3, 4 meses morando na rua, voltava para casa, via as crianças e voltava para a rua de novo. Às vezes eu não tinha onde dormir, a gente dormia no papelão mesmo. Às vezes não tinha onde dormir, a gente traficava para dormir em algum hotel, em alguma rodoviária, em algum lugar. Minha filha nasceu, com 6 meses, eu fui embora de casa com a minha filha, larguei do pai e comecei a tentar resolver a situação sozinha. Um belo dia eu estava na minha casa e bate alguém no portão, eu olho, é a polícia. Eu já estava tão acostumada, porque eu tenho tanto processo de agressão, eu tenho processos de furtos, de roubos, de tanta coisa, que na hora que eu vi o polícia e eu vi um oficial de justiça, eu pensei, mais uma audiência, mais um problema para resolver. E eu fui atender eles e
Lembrei que a minha filha estava na cama, voltei, peguei ela. Ela tinha 6 meses e na hora que eu apareci no portão, entraram vários policiais militares junto com o conselho tutelar, com papel dizendo que veio buscar minha filha. Eu disse que não ia entregar e eles disseram que se eu não entregasse, eles iam até me processar por agressão, porque eles tentou pegar ela de mim, eu ficava segurando ela pelas perninhas e toda vez que eles pegam uma criança, eles têm que levar para o corpo de delito e ali eu poderia arrumar um problema e eu entreguei a minha filha achando que ia resolver o problema no outro dia. Faz 16 anos agora em janeiro que eu não vejo ela. Então quando eu falo pra você, eu tenho 4 filhos, meus filhos costumam dizer assim: ai mãe, as pessoas te acham muito chata, as pessoas te acham muito metida. E essa semana eu sentei com eles e tentei explicar, olha só, que o porteiro queria que eu fosse lá, eu não queria falar com o porteiro, não sei o que, o porteiro fica falando que a senhora é metida, que não sei o que. Falei, não é isso, presta atenção, eu não gosto muito de conversar com as pessoas, porque as pessoas, elas costumam dizer o que pra você? Oi, qual o seu nome? Você é casada? Sou. Você tem filho? Tenho. 4. Nossa, 4. Aí você vai explicar que o outro tá onde? Se você fala que você tem 3, eu fico com a consciência pesada, por que eu falei que eu tinha 3 se na verdade eu tenho 4? Vocês estão entendendo? Então vocês me deixam viver a minha vida, eu sou uma pessoa reservada. É difícil sentar com uma pessoa e explicar. Primeiro que ela olha pra minha cara, ela não imagina que eu vivi isso e que eu estou passando por isso. Então fazem 16 anos que essa criança foi tomada de mim, eu entrei com vários processos e eu não consigo nem vê-la. E ela foi pro abrigo e depois de mais ou menos uns 6 meses, o juiz me chama, pede para eu sair da cidade e diz que jamais eu iria conseguir a minha filha de volta, morando ali com o passado que eu tinha, com a história que eu tinha. E ele me disse que era para eu procurar um outro lugar, para eu morar, e eu fui tentar, e eu mudei de cidade, e eu tentei começar de novo. Resumindo, voltei a usar droga, porque eu tinha parado de usar droga por causa dela, depois eu fiquei sem ela, e virou aquela confusão toda, e para quem usa droga, não tem problema. Se seu time tá ganhando, você tá usando droga, porque o seu time tá ganhando. Se seu time tá perdendo, você vai usar droga também porque o seu time tá perdendo. Então a gente arruma desculpa para fazer essas coisas. E eu, entre idas e vindas e recaídas, e eu fui usando droga, e eu fui tentando acertar a vida, e me vi assim, 42 quilos, viciada em crack, sem nenhum filho, sem família, sem amigos. Comecei a passar muito mal, eu tinha vômitos constantes, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Eu fui em vários médicos, até que um médico fez um exame de... esqueci o nome, gente. De endoscopia. E descobriu que eu estava com uma bactéria rara no estômago, que ele não sabia de onde tinha vindo, mas ele também não sabia os lugares que eu já tinha passado, o que eu tinha comido, o que eu tinha fumado, o que eu tinha bebido. E ele me deu vários remédios e nada matava aquela bactéria. E ele disse assim, olha Vanessa, se você continuar assim, a gente vai ter que abrir para descobrir o que está acontecendo aí no seu estômago, porque a gente não entende o que está acontecendo, não sabe o que é. Então eu estava muito mal. Foi nesse momento, nesse exato momento, que um amigo me chamou e disse que ia levar eu na casa da irmã dele, que a irmã dele ia orar por mim, ia rezar por mim, eu nem lembro o que ele falou na hora, e eu não aceitei. Eu disse que eu não precisava de santo, eu não precisava de Jesus, eu não precisava de Deus, e que ninguém ia conseguir dar um jeito na minha vida, que eu mesmo ia conseguir resolver a situação. Resumindo, eu já estava com meus 45 quilos, já tinha engordado um pouquinho. O presídio ligava para minha família ainda para negociar os problemas que eu arrumei dentro do presídio. A minha família tentando negociar para eu não morrer. Eu com uma bactéria no estômago que eu não tinha mais dinheiro para tratar aquilo. Eu não tinha possibilidade nenhuma de pelo menos ligar para os meus filhos, muito menos para a que foi adotada.
A minha mãe não me queria nem na porta de casa e eu tinha amigos tudo de fachada. Se tem droga a gente tá junto, se não tem droga a gente não tá junto. Foi quando eu fui na casa dessa pessoa, ela orou por mim, hoje eu entendo o que ela fez. Ela apresentou para mim Jesus, que na hora eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com isso? Onde que eu vou enfiar Jesus nessa situação toda? Tudo bem, eu vou orar com você, vou repetir o que você está falando, eu vou fazer o que você quer, mas quando acabar esse contexto aqui, eu vou ter que voltar para minha casa. Os bandidos vão continuar querendo me matar, eu vou continuar doente, eu vou continuar sem os meus filhos, mas já que eu estou aqui, estou aqui. E eu não sabia, mas aquela madrugada, era madrugada de carnaval, aquele momento, aquela oração, aquele conforto que eu tive ali, ele mudou minha história. Eu não amanheci boa, eu não amanheci com os meus filhos, eu não amanheci com nada disso. Mas quando eu acordei com um pingo de fé. Eu não queria mais morrer, eu queria os meus filhos de volta, eu não conseguia imaginar como que eu ia colocar as coisas no lugar. Você consegue pensar comigo? Como que uma jovem consegue colocar isso tudo no lugar, sem dinheiro, sem emprego, sem amigos, sem família, sem nada? Primeiro passo, fui trabalhar, coisa que eu não queria, que nunca fiz. Fui estudar, tive N's recaída, tive N's crise de abstinência. Eu senti o cheiro da droga, eu senti o gosto da droga, eu senti a sensação da droga. Eu nem tinha usado droga, mas parecia que eu estava usando droga. 2 anos para eu criar coragem de ligar para os meus filhos e pedir para falar com eles. E tudo que eu consegui ouvir no telefone os seus filhos não querem falar com você, os seus filhos não querem ver você nem pintada de ouro. Passando-se mais ou menos uns 2 anos e meio, os meus filhos resolveram vir me ver. Passar as férias comigo, os 3. A outra, eu não podia ver por ordem judicial. Passaram mais ou menos em torno de 5 anos. A minha vida ela começou a se estabilizar. Mas mesmo assim, eu não podia ficar com os meus filhos. Mesmo assim, eu não podia ter a possibilidade de ter um bom trabalho, de ter um bom emprego. Eu tinha que ficar trabalhando, vendendo as coisas na rua. Eu tinha que vender trufo, tinha que vender lanche, tinha que vender salgado. Eu tinha um nome sujo, eu tinha um passado sujo, mas eu tinha uma determinação. Que a única coisa que eu queria era os meus filhos de volta. E o único jeito que eu consegui arrumar força, por mais clichê que pareça, foi com Jesus. Eu não tinha religião. Muitas vezes eu ficava na sala da minha casa, andando para lá e para cá, me lembrando e falando assim, mas e Jesus? Esse Jesus que eu orei, esse Jesus que eu pedi. E as coisas foram acontecendo. A minha mãe voltou a falar comigo. Os meus filhos, eles tinham a possibilidade de conversar comigo por telefone. Passaram-se os 8 anos. A minha filha que foi adotada, ela sentiu vontade de conhecer os irmãos. E ela começou a sair com os irmãos, mas não comigo. Ia com a avó, ia com os irmãos, eles iam para o shopping, eles iam para o campo de futebol. Eles criaram uma amizade, mesmo sem eu estar ali. E aquilo me proporcionou esperança. Dela querer me conhecer, dela querer me ver, dela poder se aproximar de mim. Mas nunca tive coragem de ligar, ou de pedir, ou de fazer alguma coisa parecida. Faziam mais ou menos 9 anos. 9 anos. Estou falando isso para você assim, para você entender que eu não sei o que está acontecendo com a sua vida. Mas num estralar de dedo, você não vai resolver o seu problema.
Eu não sei qual foi o enrosco, às vezes, que a gente se entra, que a gente arruma para a nossa vida, mas no estralar de dedo não resolve. Eu tive que entregar, literalmente, todos os meus anseios para Jesus. Eu não estou falando para você de você ir para a igreja, de você ir para a missa, de você se dobrar diante de um santo ou de Jesus Cristo. Não, é de você entregar todos os seus medos para Jesus, para que Ele, de alguma forma, possa guiar os seus passos. E nós, seres humanos, não estou falando de religião, nós temos essa dificuldade. Nós cremos que nós conseguimos dar um jeito na nossa vida. Mas nós sabemos que Deus tem uns planos muito maiores e muito mais loucos do que o nosso. Estou lá vivendo minha vida, lutando. Eu vendi o almoço para comer a janta. Quem já fez isso? Sabe o que é, né? Eu tinha que trabalhar de faxineira. Eu lembro que na casa da minha patroa só de banheiro tinha 5. Eu não sei para que tanto banheiro. 5 banheiros. Era um casal e uma pessoa. 3 pessoas. E a hora que eu chegava em casa, porque quando eu comecei a ver meus filhos, adivinha o que aconteceu? Você quer ver seus filhos? Vai pagar pensão. Tive que pagar pensão. Só para poder conversar com os meus filhos e ver eles nas férias. O pai não, mas eu tive que pagar pensão. E para eu poder provar que eu não era mais aquela criminosa, aquela dependente química, aquela pessoa enrolada, aquela pessoa do mal, eu tive que pagar pensão e pagar no dia. Porque se você atrasava um dia, já dizia que você estava usando droga de novo, e que você é mentirosa, e que você não faz. E eu não conseguia arrumar emprego, porque em vez de eu estudar, o que eu fui fazer? Fumar maconha. Em vez de eu ir para a escola, eu cabulava na escola e ia fumar maconha. Então eu não estudei. Saí da escola cedo, não estudei. Tentei voltar várias vezes, mas o cérebro já estava todo corroído, não gostava mais de estudar. Então eu fui fazer o quê? Você jovem aí, entende? Fui lavar privada. Porque não quis estudar. Não consegui emprego. Então eu tinha que cuidar da casa da dona de dia. Quando eu chegava em casa, a renda não dava, porque eu tinha que pagar o meu aluguel, a minha água, a minha luz. Com a minha filha mais velha veio morar comigo, como? Não sei. Ela surtou, ela fez 15 anos, 16 anos, começou a gritar e falou que eu vim morar comigo. Hoje eu sei que era Deus fazendo o que Ele faz de melhor, que é nos surpreender. Fala sério se não é. Então eu chegava em casa, o dinheiro não dava, eu tinha que ir lá fazer trufa para poder vender trufa, e eu vivendo nessa situação, apertado aqui, apertado ali. De repente eu recebo uma proposta. Recebi uma ligação de uma pessoa que nem me conhecia, mas que conhecia a outra, que conhecia a outra, sabe como é que é? A minha vida estava uma bagunça. Eu lembro que nessa semana, se fosse na minha casa, ele falou que queria fazer um fundo pra mim. Eu falei, não faz fundo não, que eu vou chorar. Obrigada. Na minha casa tinha fogão, geladeira, não tinha armário, não tinha cama. A televisão era aquelas de tubo, que não dá mais pra se ter hoje. Morava eu e minha filha. Nós não tínhamos nada. As minhas roupas eram doadas, porque o meu dinheiro ia tudo para aluguel, água, luz e pensão. E eu estou sentada na sala da minha casa, olha que eu morava na periferia. E do nada entram 4 meliantes dentro de casa, armados, olha para minha cara e diz, é um assalto. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Minha filha sentada do lado, eu peguei ela, sentei ela no meu colo, porque ela podia reagir, ela podia ter alguma atitude que não fosse alegrar eles. E naquele mesmo dia eu tinha recebido uma ligação dessa pessoa que conhecia uma pessoa, que conhecia outra pessoa, que disse que eu era uma pessoa boa.
Foram 10 anos quase para eu chegar nessa situação, para alguém falar que eu era uma pessoa boa. E que queria que eu viesse para o Rio de Janeiro fazer um trabalho com dependência química. E eu disse que eu não queria. Que eu achava que eu estar registrada como faxineira e aprendi a fazer umas trufas e eu conseguia pagar as minhas contas. Eu achava que, para mim, aquele ali seria o meu melhor. Eu achava que para uma pessoa que morou na rua, uma pessoa que usou droga, que fumou crack tanto tempo e que perdeu tudo, você tá tendo um emprego de faxineira e registrado seria bom, porque eu tô pagando as contas. Quantas pessoas vivem assim? Tô pagando as contas. Mas os planos de Deus, eles são extraordinários. Só que como Deus não vive falando com a gente como qualquer outra pessoa, a gente não consegue entender. E aquele pessoal entrou dentro da minha casa, roubou tudo que eu não tinha, inclusive o dinheiro da pensão. E eu resolvi vir para o Rio de Janeiro, mesmo sem querer. E a hora que eu cheguei no Rio de Janeiro, eu vim trabalhar com dependência química de mulheres. O lugar era horrível, a comida era horrível, o ambiente era horrível. Mas lá no fundo, sabe aquele sexto sentido? Eu sabia que Deus tinha alguma coisa para mim. Eu já tinha passado por tanta humilhação. Porque para você sair da vida que eu saí e você tentar se posicionar na sociedade de novo, é muito difícil. Eu cheguei aqui no Rio de Janeiro em 2000, lá, né? Aqui não, gente. Lá no Rio de Janeiro, em julho de 2014, com uma mala rasgada. Eu lembro que ninguém queria me dar uma mala, porque eu não ia mais voltar. Alguns amigos falaram que eu estava maluca. Mas lá no íntimo, eu sentia Deus falar para mim que Ele tinha muito mais do que eu estava vivendo naquela hora. Eu não tinha nada para perder. Meus filhos não estavam prontos para vir morar comigo ainda. Eu não tinha um bom nome. Eu não tenho herança familiar. Mas eu tinha fé e esperança que Jesus ia mudar minha história. Só que só Jesus não funciona. Eu tinha que fazer alguma coisa. E o eu fazer alguma coisa no momento era aceitar uma proposta de emprego na qual eu nem sei no que ia dar. Eu fui. Cheguei lá em julho de 2014. O primeiro dia que eu cheguei, eu já fui conhecer o presidente. Ele chama Talib. E eu olhei pra cara dele e eu estava tão magoada, eu estava tão machucada, eu estava tão sofrida, que eu só vi um senhor que estava querendo me dar um emprego, mas os planos de Deus são muito loucos. E passando-se alguns dias, eu fiquei sabendo da história dele. A história dele era de que ele estava há 15 anos sem beijar na boca. Faleceu, não é doido, gente. Mas como assim? Não, sabe o que acontece? Aí me contaram a história dele. Ele já teve 2 casamentos. E os 2 casamentos ele traiu a esposa. E ele conheceu Jesus em algum momento. E ele fez uma promessa. Resolveu fazer um negócio aí com Deus e disse que só iria ter relação sexual novamente, beijar na boca, essas coisas, quando ele casasse. Só que na mente dele, ele ia reatar o casamento que tinha acabado por causa de traição, tal, que Deus ia fazer, tal. Mas
Deus não deve satisfação para ninguém, né, meu? Ele faz se ele quiser. Ninguém manda nele. Então ele estava há 15 anos esperando essa donzela aparecer. Aí eu cheguei. Louca. Com rastro das drogas no corpo. 4 filhos. Sem dinheiro. Sem estudo. Sem profissão. Eu vou te contar uma coisa doida aqui agora, você não é obrigado a acreditar. Eu trabalho numa instituição de dependência química e nós fazemos uma festa a cada 3 meses e eu cheguei em julho, teria uma festa em setembro, chegou uma secretária, fomos no mercado para comprar as coisas da festa e eu estou lá empurrando o carrinho e Deus começa, de alguma forma, o sexto sentido, entenda do jeito que se achar melhor. Moveu o meu coração a cuidar dele. Quando eu criei esse sentimento por ele dentro do mercado, presta atenção. E Deus disse de alguma forma para mim que eu iria cuidar dele, e eu disse, cara, tanto faz. Já cuidei de ladrão, já cuidei de prostituta, já cuidei de gay, já cuidei de lésbica, já cuidei de gente normal. Mas uma pessoa para eu cuidar não vai fazer diferença. E o Senhor falou, não, você vai casar com ele. Gente, isso não é normal. Deus ele não sai falando com a gente assim. Na hora que eu ouvi, senti, recebi, não sei de onde veio esse negócio, eu perdi as forças na perna, encontrei aqueles engradados de refrigerante de latinha, eu não percebi que era um refrigerante de latinha e refrigerante cai, e eu fui apoiar naquilo, foi eu, o refrigerante, tudo pro chão, o mercado olhando, a secretária correndo, me abanando, garota, o que você tem? E eu branca, aí ele chega, olha pra mim, eu olho pra ele, eu falo assim, Jesus, não dá não. Ele deve ter uns 80 anos. Mas como Deus não deve satisfação para ninguém, naquele momento, ele não tem 80 anos, tá, gente? Eu estava tentando subornar a Deus. Criou um sentimento dentro de mim e eu comecei a ver ele com outros olhos e depois ele me contou que começou a me ver com outros olhos, mas ele tinha um problema. Ele não podia namorar. Porque o homem está 15 anos esperando para casar, como é que ele vai namorar? Vocês sabem, né? Vai rolar? Ficar beijando, né? Ficar amassando, ficar apertando. E ele tinha o compromisso de fazer o quê? De casar. Só que eu não queria casar. Eu tava magoada, eu queria trabalhar, ganhar dinheiro, trazer meus filhos de volta, eu queria ficar rica, eu queria sei lá o quê. Resumindo, casamos no dia 25 de novembro. Nos conhecemos no dia 18 de julho e nós casamos no dia 25 de novembro do mesmo ano. Foi uma confusão. Ele tem 3 filhos. Ele é iraquiano. Ele é membro do conselho da DONEP. Ele tinha mulheres em todos os estados, países e lugares que você possa imaginar querendo casar com ele. Reginaldo tá ali, já escutou essa história 50 mil vezes. Ele recebia buquê de flores, joias. Ele recebia relógio e ele recebia propostas de morar em apartamentos riquíssimos sem pagar nada. Ele é um homem fiel, honroso, empresário. Mas como eu disse no começo, Deus não deve satisfação para ninguém, e chega eu. Quando ele disse para a família e para o pessoal do trabalho e todo esse mundo aí que ele ia casar comigo, inventaram de fazer o quê? Vamos descobrir quem é essa dona. Deu ruim. Tudo de pior eles descobriram. Mas a minha esperança estava em quem?
Em Jesus. Eu não fiz nada porque eu quis. Jesus criou a situação e ele armou a situação e nós nos apaixonamos, e eu tenho certeza que Deus estava com a mão nisso, e nós casamos, e hoje faz 5 anos que a gente é casado. Hoje os meus 3 filhos moram comigo. Não tem como eu te explicar como foi. Ah, você entrou na justiça, você fez alguma coisa. Não! O meu filho, ele não bebe, mas ele simplesmente uma noite resolveu dormir na casa de um amigo e ele tomou um porre de Coca-Cola com leite moça e pinga. Muita pinga. Quando ele chegou em casa, ele tomou um couro da avó e tomou chinelada até na cara. Aí adolescente, você sabe, né? Quando tem pai separado, fala o quê? Vou pra casa da minha mãe. Nunca mais bebeu. Mora comigo. Fazem 3 anos. Trabalha na empresa comigo. Faz faculdade. Tá namorando. A mais nova ficou pra trás. Rebelde, sabe? Eu não vou. Veio passar as férias comigo, se encantou com as praias, que eu moro bem na esquina da praia. Vou morar com a minha mãe. Veio morar comigo. A de 15 anos, eu não vi ela ainda, mas eu vejo ela no Facebook. E esses dias nasceu o meu neto, sobrinho dela, e ela ligou para os irmãos dizendo que ia vir em casa ver a criança. Eu entrei em desespero, não conseguia nem responder a garota. Não respondi até hoje. Como assim vai vir aqui? Sabe o que é o inexplicável de Deus? Sabe o que é você simplesmente em uma fala falar: Deus, olha, se vira porque eu não dou conta? Foi isso que eu fiz. Hoje eu sou coordenadora terapêutica. Eu já fazia esse trabalho, vim para fazer esse trabalho, amo o meu trabalho. Quem fundou a instituição que eu trabalho foi o Custódio Rangel, que também fundou a Adonep no Brasil. Nós temos mais de 1.500 capítulos. Nós estamos abrindo um apoio jovem agora em Dubai. Nós temos apoio jovem em N lugares que você nem imagina. Na África, Argentina, Paraguai. Vitória. E eu sei que em algum momento esse ciclo vai se fechar. Por quê? Porque a gente não vive só de vitória. A gente não vive só de deu certo, deu certo, deu certo. Ah, depois que eu conheci Jesus, olha, ficou... Mentira. Tudo vai de um tempo, tudo vai daquilo que você está disposto a fazer, daquilo que você está disposto a entregar. Hoje eu tenho que estudar muito, hoje eu tenho que trabalhar muito. Hoje eu sou sócia na empresa. Como? Eu posso dizer para você que eu dou todo o merecimento de tudo isso para Jesus. Como foi dito aqui no começo, não é religião, não é igreja, não é pastor, não é padre, não é isso. É você saber que Jesus está no controle de toda a sua história e de toda a sua vida. O seu filho está no controle de Deus, a tua casa, a tua empresa, a tua família, os teus estudos. Ah, não sei o que eu vou fazer. Fala com Jesus, dá um de maluco. Ou você acha que você tem que ir para a igreja para falar com Jesus? Eu já falei com Jesus embaixo da cama. Eu estava com tanta dor. Estou terminando. Eu passei uma época da minha vida, como eu disse, que eu não conseguia emprego, vendendo produto de limpeza. E eu pegava garrafa de PET, de refrigerante, no lixão. O
Humilhante só. E as pessoas costumavam dizer assim, nossa, mas você é tão jovem, nossa, você é tão bonita. Mas você nunca sabe o que Deus está querendo te ensinar. Aproveita o seu momento. É o momento. Desde que seja honesto e digno, é o momento. Você não pode querer estar no lugar do outro. Você tem que entender que você precisa viver a sua história. E para eu estar aqui hoje, e eu viajo muito contando, e em alguns momentos eu conto essa história, em outros eu conto. Eu tive que ter a minha história, eu tive que aceitar os meus momentos. E eu catava aquelas garrafas, e eu fazia um sacão, e eu levava para casa, e eu lavava tudo aquilo com muito cuidado para ficar bonito, para eu vender na rua. E minha mãe estava em casa aquele dia e eu estou lá lavando. E minha mãe, ela tem a cara bem fechada. E eu virei para minha mãe e falei assim, nossa mãe, você não ri não? A gente nunca viu a senhora rindo. A minha mãe, ela teve a ousadia de virar para mim e falar assim, querida, desde o dia que você nasceu, eu não sei o que é rir. Fala sério. Eu já tinha passado por tudo. Eu já era uma microempresária, gente. Eu fazia o meu produto, eu vendia o meu produto, eu pagava o meu aluguel, eu não usava mais drogas. E foi nesse dia que eu fui falar com Deus embaixo da cama. Eu entrei no meu quarto, eu não queria xingar minha mãe, e eu não tinha ninguém para conversar, e eu fechei a porta do meu quarto e eu comecei assim, nossa, mas onde é que o Senhor está, Deus? Quem é o Senhor? Como é que o Senhor deixa minha mãe falar assim comigo? Mas estava doendo tanto, que eu fui agachando, e eu entrei embaixo da cama para chorar com Deus. Seja maluco. A diferença é que você não sabe se Deus está te ouvindo ou se Deus vai te responder. Ouvir ele vai, porque ele não é surdo. Eu sei que uma hora Deus vai. Talvez eu esteja sendo covarde. De não ir atrás dela, de não ligar para ela, de não pedir para ver ela. Mas eu estou respeitando o meu momento. Eu gostaria muito de agradecer a atenção de vocês, que eu pude compartilhar minha história rapidamente, né? Para que ninguém se canse e que você consiga entender que você não é o dono da sua vida. Existe um Deus, existe um Jesus que te fez. Ele soprou do Espírito dele em você. Você pertence a Ele. Sabe esse sexto sentido que você tem? Que você vai entrar numa rua e você fala, eu não vou, e você desvia, e depois você descobre que teve um problema ou alguma coisa assim? Isso não é dom, isso é Deus cuidando de você.